Como os irmãos estão sabendo, nós estamos já fazendo um estudo sobre os nossos pequenos extraordinários, né? Os livros que são pequenos em tamanho, mas em conteúdo são grandes, são maravilhosos. E semana passada nós iniciamos falando a respeito do livro de Tito, e eu passei um exercíciozinho para os irmãos de estarem lendo, de estarem buscando algumas informações a respeito, e eu tenho certeza que foi maravilhoso para cada um. E hoje, então, nós vamos estar iniciando de fato, falando a respeito do primeiro capítulo, título capítulo 1. Quando a gente para observar isso, a gente sabe que ela faz parte das cartas que Paulo escreveu, e ela é uma das cartas pastorais, né? E a gente, para compreender exatamente a importância disso, irmãos, é importante também a gente entender Paulo, um pouquinho a respeito de Paulo. Quem foi Paulo e a visão de Paulo sobre igreja. A forma como ele olhava e ele enxergava a igreja. Nós temos na Bíblia, em Atos, Paulo enxergando a igreja de duas formas em momentos distintos. Nós temos Paulo antes do capítulo 9 e temos Paulo depois do capítulo 9. Ou seja, Paulo antes da sua conversão e Paulo depois da sua conversão. E quando nós paramos para observar como Paulo enxergava a igreja antes da conversão, quem era Paulo? Paulo ele era judeu e ele era romano também ao mesmo tempo. Deixa eu colocar isso aqui. Paulo era judeu e era romano, ele tinha duas nacionalidades. Ele pertencia aos grupos de fariseus. Fariseus era aquele grupo que era responsável, estavam dedicados em estar cuidando das questões religiosas e era responsável de estar observando a questão da pureza, do ritual. O problema é que essa pureza e esse ritual que eles cuidavam não ficava somente dentro do templo. Eles também tinham, vamos dizer assim, a obrigação, a função de estarem cuidando também dos mesmos conceitos fora do templo. Eles ficavam no meio do povo avaliando se alguém estava agindo contra a lei do Senhor. Então a função do fariseu naquela época, além de cuidar das questões e do zelo no trato dentro do templo, eles também ficavam no meio do povo fazendo esse papel de juiz, né? Vamos dizer assim, esse papel de estar verificando se as pessoas estavam na sua conduta, agindo contra a lei de Moisés também. Mas além de ser fariseu, ele, claro, como sendo judeu, ele foi circuncidado também, e ele era considerado um escriba. Além de ser um fariseu, ele também era um escriba, porque ele também era responsável de estar cuidando da escrita, dos rascunhos. O escriba naquela época, ele tinha duas conotações. Ele podia ser meio que um secretário, um auxiliar, né? Mas ele também poderia ser responsável pela transcrição da lei, né? Em alguns momentos, o escriba tinha até o status mesmo de ministro, mesmo alguém que tinha muito poder. Ele era um profundo conhecedor da lei, ele era um profundo conhecedor das Escrituras, e por causa desse conhecimento que ele tinha das Escrituras, por causa desse amor e dedicação que ele tinha às Escrituras, ele era chamado de Rabi. Rabi, que tinha o seu significado de mestre, aquele que era considerado alguém que conhecia muito, que estava pronto para instruir, né? Então, a gente percebe que a forma o cuidado que Paulo tinha com as Escrituras, a atenção que ele tinha com as Escrituras, o cuidado que ele tinha com a lei, o fazia com que fosse uma pessoa realmente que amava muito a lei. E ele fazia parte, ele estava intimamente ligado ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio naquela época seria o local onde as leis eram discutidas e trabalhadas.
Esse sinédrio era uma assembleia, uma reunião de juízes, onde ficava se discutindo a respeito da lei. Então, eram constituídos por judeus. E como é que era a formação desse sinédrio? Tinha sempre no sinédrio, no Velho Testamento, um chefe ou um príncipe, tinha que ter um sacerdote também. Ele era formado por 20 a 23 juízes, ficavam sentados ali, e junto com eles ficavam mais 69 participantes sentados num semicírculo, discutindo e falando a respeito da lei, das profecias e das coisas que eram relativas à cidade também. Era um local de discussão sobre a lei. E o interessante é que Paulo, ele pertencia, estava intimamente ligado a esse sinédrio. A ligação dele era tão grande porque foi o sinédrio em Jerusalém que o convidou para que ele, junto com vários soldados, fossem responsáveis de estar agora perseguindo a igreja. Então foi este mesmo sinédrio que falou: Paulo, você tem carta branca para perseguir e acabar com esse povo que está transtornando todo mundo aí. Então Paulo recebe a carta branca e ali ele começa então a perseguir a igreja. A perseguição de Paulo era de tal forma que, se nós pararmos para observar lá em Atos capítulo 8, no capítulo 7 já demonstra a morte de Estevão ali. Ele estava presente na hora que Estevão morreu. Mas vamos dar uma olhadinha lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. O capítulo 8, verso 3, deixa muito claro como era a ação de Paulo em relação à igreja. Vamos dar uma olhadinha lá, olha o que está escrito aqui. Saulo, que ainda não tinha se convertido, depois se converte, se transforma, o seu nome é mudado para Paulo, né? Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os trancava na prisão. E aqui, se você observa no versículo 1, ele dá existe um parecer aqui do que ele achava a respeito da morte de Estevão. Depois que no capítulo 7 fala sobre a morte de Estevão e como isso foi conduzido, o versículo 1 fala assim: também Saulo consentia com a morte dele, e desencadeou naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então aqui, nós conseguimos ter uma visão de um homem que amava a lei, um homem que tinha um amor muito grande pelas coisas de Deus, porém, ele não conheceu o Senhor. E como ele entendia que precisava cuidar das coisas de Deus, do templo, da lei, ele perseguiu a igreja de forma poderosa, de forma realmente violenta, entrando em casa, matando pessoas, e até o momento em que ele, indo para Damasco, ele tem um encontro com quem? Com Cristo. Aí o Senhor se revela a ele, ele conhece o Senhor, e naquele momento ele entende que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele esperou por toda a vida, todo aquele amor que ele tinha pela lei e pelas coisas de Deus, aquilo tudo vinha e se personalizava em Cristo. Cristo era a encarnação de tudo aquilo que ele sempre amou, e a partir dali, todo aquele cuidado, toda aquela atenção que ele tinha em relação à igreja e à lei é voltada então para Cristo. Então, após o capítulo 9, a gente vê um Paulo onde ele não tinha uma outra mentalidade, ele não tinha uma outra visão, ele não tinha uma outra perspectiva que não seja olhar para a igreja. A igreja, a partir daquele momento, passa a ser o principal assunto na vida de Paulo. Quando a gente observa Paulo e os escritos de Paulo, dá a entender para a gente que no coração dele não existia absolutamente nada, algo que fosse mais elevado, algo que fosse tão importante nesse mundo que poderia distrair
a sua visão, a sua mente e ter maior relevância do que a igreja. A gente precisa compreender o seguinte, irmãos, que Paulo, em determinado momento, ele conseguiu enxergar algo tão extraordinário na igreja, que ele conseguiu ver que igreja era eterna. Igreja era algo que ele construía aqui, era algo que era formado neste lugar e que ela seria levada para toda a eternidade. Então, a partir deste conceito de entender que a igreja era algo eterno, entender que a igreja tinha essa importância de eternidade, todas as outras coisas para ele, então, acabaram perdendo que valor. Ele acabou, então, abrindo mão de tudo que ele tinha, abrindo mão de quem ele era. As coisas desta vida acabam perdendo essa importância, porque ele conseguiu enxergar o quão profundo e quão sério é ser igreja. O quão profundo e quão sério é tratar e cuidar da igreja. Não estou falando de templo, estou falando de igreja, eu e você. O quanto essa decisão nossa de estarmos com Cristo, essa decisão é uma decisão eterna. E muitas vezes nós não temos essa noção, né? Nós vivemos nesse mundo, nos deixamos levar por tantas coisas e muitas vezes deixamos que as coisas desse mundo ganhem importância maior do que isso, não sabendo que a minha decisão e a sua decisão de estarmos com o Senhor, a morte de Cristo na cruz por mim e por você, nos fez eternos com Ele. Vamos passar a eternidade com o Senhor. Então, Paulo vive este mundo e ele vive agora trabalhando em função e em favor de que tudo seja para a glória de Deus. Trabalhando de uma forma que todas as coisas, o seu viver, o seu andar, a sua forma de agir com as pessoas, tudo, em todo instante, é para a glória de Deus e ela inicia aqui e repercute na eternidade com o Senhor. Então, essa é a grande esperança de Paulo. E nós, salvos no Senhor, precisamos ter essa visão também. Nós precisamos compreender que, não estou dizendo que a gente tem que parar de trabalhar, não estou dizendo que a gente tem que parar, não. Mas entender que tudo isso vai passar. E tudo isso vai ficar aqui. E em algum momento nós vamos ser chamados diante do Pai. E todo homem, todos, em todos os tempos, em algum instante vai ser colocado para inferno e céu. Eternidade com o Senhor, eternidade sem o Senhor. Simples assim. Paulo entendeu isso. E quando ele entendeu isso, ele então agora leva o seu ministério, ele faz o seu trabalho voltado para isso. Foi tão séria essa decisão que ele tomou, que mesmo diante de toda a importância que ele tinha dentro da sociedade judaica e romana, que ele era muito importante também no meio romano, ele abre mão de tudo, absolutamente de tudo, da sua posição social. Ele que era um perseguidor aguerrido mesmo, né? Um perseguidor terrível, ele então agora começa a ser perseguido. De perseguidor passa a ser perseguido. Ele foi apedrejado, quase morto. Ele foi açoitado, apanhou várias vezes. Foi preso, amarrado pelos pés num tronco. Ele foi acusado várias vezes falsamente para que fosse condenado à morte. Ele sofreu um naufrágio também. E chegou a ser picado por cobras venenosas. E no final da sua vida, depois de preso, ele foi decapitado. Foi morto. Ele passou tudo isso sabendo que todas estas coisas eram temporárias, sabendo que todas essas coisas ficariam por aqui, mas o seu trabalho, aquilo que ele cumpriu para a glória de Deus, ecoaria para a eternidade. Ele sabia disso, ele tinha convicção disso. Então, quando nós vemos a importância que Paulo dá, com essa ideia de importância que é dada para a igreja, então a gente começa agora então a estudar algumas cartas, o porquê que ele escreve algumas coisas, porquê que às vezes ele é tão duro em alguns momentos com algumas pessoas, em algumas palavras. Então ele escreve esta carta ao irmão Tito.
Tendo essa visão da importância que Paulo dá à igreja, a gente vê então como ele tinha um carinho grande por Tito e como ele confiava em Tito para tomar algumas atitudes, porque ele agora deixa Tito em Creta. Nós vimos que Creta é uma ilha bastante grande, que tinham dezenas de cidades, e ali estavam presentes algumas igrejas naquelas cidades. E Paulo envia então Tito para que vá lá e organize aquelas igrejas, e que ele escolha pastores, homens fiéis, para cuidar daquelas igrejas então. E ele inicia o capítulo 1 fazendo uma saudação, ele se apresenta como sempre. Interessante que neste capítulo de Tito, no livro de Tito, uma das saudações mais longas que Paulo dá é essa. Ele fala: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E aqui uma mudançazinha, se nós olharmos, ele sempre fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, nos outros livros. E aqui ele fala: não, eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo segundo a fé dos eleitos. Em determinado momento aqui, ele fala o seguinte: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos. Essa saudação, com essa ênfase em Deus que não pode mentir, ela tem muito a ver com seu destinatário. Paulo, naquele momento, estava falando para um local, para um povo que era conhecido como um povo extremamente mentiroso. E então Paulo faz essa ênfase assim: olha, vocês estão ouvindo a respeito de um Deus, mas ele, Deus, não mente. E ele prometeu a vida eterna para todos nós, e ele vai cumprir porque ele não mente. Então essa saudação, ela tem essa característica bem marcante por causa disso. E a todos a graça e a paz do Senhor. Ok? No versículo 5, então, a gente percebe que Paulo, ele informa qual é o motivo de ter deixado Tito ali em Creta. Vamos dar uma olhadinha lá? Tito capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Essa palavra, assim, para colocar em ordem o que ainda resta, é que em determinado momento, alguém, não se sabe quem estabeleceu igrejas ali, mas ficou uma confusão tão grande, uma bagunça tão grande, que Paulo, em determinado momento, passa a ver aquela situação, percebe a dificuldade da igreja, as lutas da igreja, e a partir dali, ele coloca Tito para tomar conta. E ele fala assim: olha, vê se consegue salvar alguma coisa. Coloque em ordem ainda alguma coisa que restou aí, e coloquem homens para estar tomando conta. Então a função, a missão de Tito ali em Creta é justamente isso: colocar em ordem as igrejas, as coisas que ainda restaram, e estabelecer então ali presbíteros, homens que pudessem organizar e cuidar das igrejas. Ok? Então esse ali é o motivo de Tito ser enviado até Creta. Nos versículos 10 até 16, Paulo explica o porquê. Por que precisava dos presbíteros e pastores? Por que ele ainda dá essa observação assim de que, para que coloquem em ordem o que ainda resta? O motivo está nos versículos 10 a 16. A partir do versículo 10, aparentemente, aquelas igrejas de Creta eram igrejas muito novas. Porque quando nós paramos para observar as orientações que Paulo dá a Timóteo, lá em Timóteo era uma igreja mais estruturada, mais antiga, eram igrejas mais preparadas. Ele estabelece presbíteros, mas também estabelece diáconos para estar trabalhando ali. No caso específico de Creta, dá a entender de que é uma igreja nova, que as pessoas não estavam ainda muito preparadas, não tinham experiência com o Senhor por muito tempo. Então ele foca o seguinte: não, faça somente presbíteros, coloque aí somente pastores, para que cuidem dessas pessoas. Estavam vivendo um momento ali de muita insubordinação. Essas pessoas viviam e falavam de formas terríveis, mentirosos, enganadores.
e falava principalmente sobre os da circuncisão. Quando se fala aqui sobre, principalmente o da circuncisão, que está lá no versículo 10, não necessariamente eram judeus. Existiam entre aqueles que ficavam pregando a circuncisão, inclusive gentios, que ganhavam dinheiro com aquela situação. Pessoas que estavam infiltradas no meio da igreja, pregando a circuncisão, porque para eles também era lucrativo fazer aquilo. Os ensinamentos desses homens, então, tinham consequências terríveis, porque se nós observarmos, no versículo 11, fala o seguinte, que o ensinamento dessas pessoas simplesmente estavam destruindo famílias inteiras, casas inteiras, e a motivação deles era pura ganância. Eles queriam lucrar. Infelizmente, o evangelho, infelizmente, a religião, quando tira o foco do que realmente importa, o que resta é ganância. O que resta são pessoas querendo lucrar e ter dinheiro, e a gente, infelizmente, ainda vê isso muito forte, né? E aí, o Paulo fala o seguinte, que essas pessoas ficavam dando ouvidos às fábulas judaicas. O que eram essas fábulas judaicas? Eram aquelas grandes discussões longas a respeito de genealogia, de controvérsias, e que não levavam a lugar nenhum. E eles ficavam discutindo que o resultado real para o crescimento e para a fé e para a glória de Deus era zero. Era só por discussão para dizer que eu estou certo e você está errado. E Paulo fala assim, vocês ficam discutindo, dando ouvido a essas fábulas judaicas que não resolvem nada, dando ouvido a mandamentos humanos. Vocês começam, então, a partir de agora, não basta mais os mandamentos que estavam lá nas leis, mas agora vocês começam a criar leis de vocês mesmos, a partir do que vocês querem mesmo. Então, havia necessidade de Paulo, de Tito ir ali para organizar e colocar homens que trabalhassem para resolver essa situação. E ele fala algumas ações que eram necessárias ali. Ainda nos versículos de 10 a 16, ele fala o seguinte, no versículo 11, era necessário então que Tito pudesse calar a boca desses homens. Ele falava assim, feche a boca destes homens. Estes homens eles precisam se arrepender. Esses homens precisam ser repreendidos severamente para que eles voltem à sua fé. Interessante é que em outros momentos a gente vê Paulo com Timóteo, com outros, falando o seguinte, estes homens são bestas feras, largue-os para que eles sejam entregues a Satanás, Satanás trabalhe na vida deles de tal forma para que um dia eles se arrependam. Mesmo estes homens sendo tão terríveis e causando o que estavam causando, Paulo ele dá a seguinte palavra, olha, trata severamente, cala a boca deles e repreende-os para que eles fiquem e para que eles tenham a sua fé restabelecida. Então, neste caso, o tratamento, mesmo sendo homens duros, o tratamento que Paulo dá é diferenciado por causa de quê? Por causa do conhecimento que eles tinham, que era um pouco. Eles conheciam muito pouco. Então, os cretenses ali, eles eram conhecidos como homens mentirosos, avarentos, e eles eram conhecidos por muitas qualidades negativas que eles tinham. Se você observar no versículo 12, olha o que ele está dizendo aqui. Um dentre eles, o seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosas. Quem falou isso foi um profeta cretense chamado Epimênides. Ele era da cidade de Knossos, no século 6 a.C. Para vocês terem ideia, no século 6 a.C. já existia essa citação desse profeta cretense a respeito deles mesmos, que eles eram um povo muito ruim, mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, glutões. E esse povo era conhecido dessa forma. E a gente observa então que o cenário daquela ilha, o cenário social daquela ilha, era um cenário extremamente terrível, de um povo com coração duro, de pessoas que amavam a mentira, de pessoas que estavam imergidas realmente assim no meio do caos. E mesmo diante de um cenário tão terrível, mesmo de um cenário tão duro, de uma terra tão
difícil de plantar a mensagem, Paulo fala, mesmo estes precisam ouvir, mesmo esses precisam terem as suas vidas transformados por Cristo. E aí fica uma lição muito importante para a gente, que quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, olha a diferença que Paulo teve de visão, né? Lembra Eu tô com Jó na cabeça, mas não é Jó. Jonas. A visão que Paulo teve foi completamente diferente de Jonas, né? Jonas, quando olha, fala assim, aquele povo é duro, aquele povo não presta, eu não vou para lá. Eu não quero falar do Senhor para aquelas pessoas que eles não prestam. E aí, aqui Paulo tem uma visão completamente diferente, que ele fala o seguinte, nossa, esse povo é ruim, esse povo não presta, esse povo é duro, esse povo merece tudo isso, mas Cristo morreu também por eles, e eu quero que você vá para lá e trate e apresente Cristo a essas pessoas. Então, mais uma vez, Paulo demonstra o que ele aprendeu a respeito de Cristo, né? Que Cristo ele pode transformar todas as pessoas e qualquer pessoa. E essa, então, é a função principal de Tito ali, que é organizar, então, os presbíteros, estabelecer os presbíteros ali naquele local. Ok. De olho disso, a gente entendeu já que Paulo identificou uma situação difícil. Paulo já identificou uma igreja mergulhada num local ruim e que os membros da igreja foram contaminados de uma forma terrível e existiam pessoas que estavam ali fazendo o trabalho e levando famílias inteiras a saírem destruídas. Então agora Paulo vem nos versículos 6 a 9, ele dá aqui um perfil, ele apresenta um perfil, características que devem fazer parte de homens que estavam exercendo o papel de presbíteros, ou os pastores ali naquele lugar. Mas, para a gente entender exatamente o que era um presbítero e a sua função, eu gostaria de convidá-los, por favor, a estarem abrindo 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Que aqui Pedro explica exatamente o que são esses presbíteros, a função deles. Que diz o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto que eu, que sou também presbítero, com eles e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa da glória. Então fica claro para a gente que essa função do presbítero naquela época era a função pastoral, eram pastores de fato, né? E aqui Paulo então trata como é que deveriam ser estes pastores, quais eram as características desses pastores. Ele fala o seguinte, versículo 6, estes homens, eles precisavam ser irrepreensíveis maridos de uma só mulher. Eles precisavam ser irrepreensíveis maridos de uma só mulher e pais irrepreensíveis também, porque os seus filhos deveriam ser fiéis, eles não poderiam ser acusados de dissolução ou de divisores, pessoas que ficavam dividindo os lugares, dividindo as pessoas, e nem desobedientes. Então, ele precisava ser um pai irrepreensível, precisava ser um marido irrepreensível, e eles precisavam também ser irrepreensíveis como despenseiros de Deus, não soberbos, nem irracível, que quer dizer o seguinte, ele não poderia ser uma pessoa que se exaltasse com facilidade.
ele não podia ser uma pessoa que se irritasse com facilidade. Pessoas que, por qualquer motivo, estavam brigando. Então, o pastor ele não podia ter essa característica. Não podia ser dado ao vinho, não podia ser espancador, nem cobiçoso, nem ganancioso. Pelo contrário, ele precisava ser hospitaleiro, ele precisava ser uma pessoa do bem, sóbrio, uma pessoa com a mente em Cristo, uma pessoa justa, uma pessoa piedosa, temperante. Então, as características são muito sérias, são muito fortes. E o versículo 9 mostra para a gente algo que é muito importante para aquele contexto também, que fala o seguinte: deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejam poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O pastor que ia ser levantado ali, que ia ser escolhido por Tito, além de ter todas aquelas características de bondade, mansidão, domínio próprio, uma pessoa justa, hospitaleira, uma pessoa do bem, que fosse um bom pai, que fosse um bom marido, que não fosse espancador, briguento, né? Além disso, o versículo 9 fala o seguinte: é muito importante que este homem ele domine a palavra de Deus, conheça as Escrituras. E por que isso? Por causa do povo que ele ia tratar. Se nós pararmos para observar que as pessoas estavam criando leis a partir dela, criando invenções, criando situações para confundir a igreja, Tito precisava escolher homens que fossem hábeis com a palavra de Deus para combater aquele mal que estava impregnado no meio da igreja. Então havia essa necessidade que os homens dominassem de fato a palavra de Deus. Irmãos, essa ideia de pastor é algo muito sério, é algo muito importante. E aqui, neste caso, ele está tratando especificamente sobre pessoas que têm a responsabilidade de liderar grupos, pastores. Nos capítulos, para frente do capítulo 2, ele chega a falar sobre a igreja, fala os irmãos da igreja, mas aqui ele trata especificamente sobre essas pessoas que exercem liderança. E quando eu vi esse texto, eu confesso aos irmãos que eu me preocupei bastante, porque se nós pararmos para pensar como era a estrutura organizacional da igreja no passado, nós tínhamos os discípulos do Senhor que fundavam as igrejas, saíam pregando, os homens saíam pregando e fundando uma igreja, e ali era colocado então um presbítero, alguém que pastoreava a igreja. Junto com o presbítero era escolhido então os diáconos. A função do pastor era pastorear, cuidar, ajudar, era fortalecer, guiar, orientar. O pastor tinha essa função. Já os diáconos, eles tinham a função de servir, literalmente servir as pessoas dentro da igreja, e depois vinham os membros da igreja. Essa era a estrutura da igreja no passado. Só isso. E eu fiquei pensando, a função de cada um como era, quão sério é isso? Cuidar, orientar, direcionar, função do pastor, e servir, função de diácono. Essa estrutura hoje, ela em nossos tempos, ela modificou completamente. Hoje nós temos, e eu quero que os irmãos parem para pensar comigo a respeito disso, como isso é sério. Porque essa mesma palavra que era dada aos pastores, as pessoas que cuidavam, exerciam liderança, que estavam com grupos, se você parar para pensar direitinho, nós temos hoje nosso pastor na igreja, o pastor cuida do seu rebanho, e nós temos outros pastores, ou subpastores, ou pequenos pastores dentro da igreja. Quando você é um líder do departamento infantil, você é um pastor dentro do departamento infantil. Quando você é um líder no ministério de louvor, ou do grupo de jovens, ou dos homens, ou das mulheres, quando nós exercemos lideranças como grupo dentro da igreja, nós atuamos como pastores. Nós temos abaixo de nós pequenos rebanhos, e que nós estamos direcionando, nós estamos levando em algum local, e essas pessoas precisam ver em nós
exatamente essas mesmas qualificações. Nós precisamos compreender que o padrão de Deus não muda. Nós modificamos a estrutura, ok, mas o padrão para que essa estrutura funcione é a partir dos princípios de Deus. E a partir daí, irmãos, se nós pararmos para pensar como é que nós estamos atuando, como é que nós estamos levando o nosso ministério diante das pessoas que estão, que fazem parte dos grupos em que eu e você dirigimos, nós precisamos nos enquadrar nesse ponto, irmão. E eu estou falando neste momento aqui para você que é líder. A minha palavra com relação à igreja vai ser no próximo domingo, capítulo 2. Mas aqui no capítulo 1, quem está sendo tratado neste momento aqui é o líder. É você e eu que temos um papel diante de pessoas que estão conosco. A forma como eu e você somos vistos por essa pessoa, por essas pessoas, a forma como a sociedade nos enxerga, porque todos esses atributos aqui não precisavam somente refletir dentro da igreja, mas precisavam refletir principalmente fora da igreja. O nosso testemunho, como é que as pessoas quando nos olham e o que elas veem de fato? Como é que nós temos agido fora da igreja como líderes? Qual é o tipo de referência que nós temos passado? E como é que as pessoas que estão conosco nos enxergam? E quando a gente para observar aqui as características, nós não podemos ser irritáveis, nós não podemos perder a paciência com facilidade, não podemos ter soberba, orgulho, nem cobiçosos, nem gananciosos, nem tratando de qualquer forma o ministério que é dado a cada um de nós, nem utilizando esse ministério para crescimento próprio. Nós precisamos ter a visão de Paulo dizendo que tudo e todas as coisas são para a glória de Deus. Tudo e todas as coisas é para que ele cresça. Igual João Batista falou, olha, o importante é que ele cresça, que eu diminua. É essa a visão de quem está na frente, é essa a visão de quem está pastoreando. O pastor é aquele que está para servir de fato, é aquele que está para cuidar, é aquele que dá a vida, é aquele que vai atrás. Nós temos então em Cristo como sumo sacerdote, como grande pastor, como nós lemos em Pedro. E nós como pequenos pastores dos nossos rebanhos, dentro das nossas igrejas, você líder, departamento infantil, líder de louvor, você líder de homens e mulheres, você líder do seu departamento, você é pastor desse departamento. E existe uma responsabilidade muito grande. Paulo compreendeu de que todas as ações que ele tinha em relação à igreja impactaria a vida daquelas pessoas por toda a eternidade. A forma como ele conduziria pode levar aquela pessoa para o inferno ou para o céu. A minha forma de agir, a minha forma de tratar as pessoas pode dar um bom testemunho e ser bênção e fazer com que isso se torne algo que agregue a igreja, a Cristo. Ou pode ser algo que afaste alguém completamente e essa pessoa se perca. Eu e você, como pastores, como líderes de departamentos, que exercemos essa função de pastoreio, temos essa responsabilidade. E que nós possamos ter a visão de Paulo e que sejamos capazes de perder. Nós precisamos aprender a perder, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo e num momento em que todo mundo quer ganhar o tempo todo. Por amor, Cristo perdeu. Ele poderia ter descido da cruz. Temporariamente ele perdeu. Mas ele voltou em toda a glória no momento em que se cumpriu nele a vontade do Pai. Nós precisamos perder, meus irmãos, para que a vontade do Pai se cumpra. Abrir mão de nós mesmos na liderança, muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência, entender que o outro, aquele que está conosco, aquele que nós estamos conduzindo, tem uma importância absurda. Cristo morreu por ele. Cristo morreu por ele e nós estamos conduzindo essas pessoas e precisamos conduzir com muita responsabilidade, com muita seriedade. Então este capítulo de Tito,
ele traz esse peso, ele traz essa visão do quão sério é ser um líder, e que o Senhor, em momento nenhum, por pior que seja um ambiente, por pior que sejam pessoas, por piores que elas sejam, Deus quer que elas sejam transformadas e vai utilizar homens e mulheres para isso. E nós, líderes, temos essa responsabilidade muito séria em relação a isso. Nós é que somos os instrumentos do Senhor para conduzir essas pessoas e fundamentados, fortalecidos na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Todo líder precisa conhecer a palavra de Deus para que conduza o seu rebanho de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então este é o capítulo 1 de Tito. Aí semana que vem então nós vamos estar falando sobre o capítulo 2. Que o Senhor Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, meu irmão. E que logo, logo estejamos todos juntos, adorando ao Senhor, nos abraçando muito. E que, como eu tenho sentido saudade de estarmos todos juntos aqui adorando ao Senhor. Graças a Deus que nós temos a tecnologia ainda, mas confesso que faz muita falta. Ok? Vamos estar orando? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia, Deus. Senhor, eu clamo ao Senhor que o Senhor possa nos fazer líderes diferentes, ó Deus. Que nós possamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que fazem parte do nosso grupo, da nossa pequena igreja, e olhar com o amor do Senhor, olhar com a visão do Senhor, e olhar que o Senhor veio a este mundo e morreu por cada uma delas. E que, ó Deus, as minhas ações como líder, as minhas ações como pastor, eu sei que impactarão a vida de cada uma positivamente ou não. Meu Deus, tem misericórdia de nossas vidas, dos líderes de departamentos, dos líderes de ministérios, dos pastores. Ó Deus, tem misericórdia. Que nós possamos enxergar o quão sério e quão forte é fazer parte disso. E nós estamos lidando com a igreja do Senhor, a amada do Senhor, a sua noiva, Deus. Isso é muito sério, Pai. Esteja conosco, nos capacite, nos fortaleça. Esteja conosco hoje no culto, que o Senhor possa fazer a tua vontade ali naquele lugar. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Até domingo, irmãos.